Foi que o time do Santos dos anos 60, daquele Pelé, Mengalvio, Coutinho, Pepe, Pagão, foi o melhor time do mundo que jogou? Dos anos 60, tô falando? Olha, eu me lembro que a gente torcia para o Santos, mas a gente tinha certeza que ia ganhar. Né? Se ele levasse 3 gols, a gente fala, não, ele vai fazer 4. Vai fazer 7. O meu time mesmo, o Botafogo de Ribeirão Preto, tem um episódio que eu me lembro perfeitamente. Eu era garoto, estava no campo do Botafogo e existia, naquela época, 2 jogadores do Botafogo, o Antônio e o Benedito Julião. Um jogava de quarto zagueiro e outro de central. E foi o jogo em que apitou Armando Marques e botou o Pelé para fora pela primeira vez, expulsou o Pelé. E eu me lembro que quando ele saiu de campo, ele saiu esbravejando e fazia assim para a turma, ó, vocês vão jogar lá também, vocês vão jogar lá. E não foi que foi, depois foi 11-0, né? E ele fez 9 gols. Vingança, né? Vingou mesmo. Vingou e a sua paixão pela pescaria começa também na família. Na família, mas desde criança? Sim. Nós tivemos o privilégio, como eu falei no início, de ter uma família muito unida. Meu pai e meus tios pescavam juntos sempre. Como hoje, às vezes, quando eu posso, eu pesco junto com meus primos. De geração para geração. Isso. Porque, principalmente, o meu pai era um excelente pescador e ele levava a gente junto num lugar no Rio Pardo chamado Caires Pinto. Era uma fazenda, um sítio, e eles tinham lá, o dono permitiu que eles fizessem um ranchinho e ali fazia-se os tablados, as cevas, e a gente pescava ali com eles. No início a gente não podia nem se mexer na beira do rio. Né? Não podia correr, não podia brincar, não espantar os peixes. Mas esse gosto veio, essa paciência de você ficar pescando veio realmente, principalmente do meu pai, né? Que a gente ia pescar naquela época em cima de um Fordinho 28, 29, eu não me lembro. E aí na estrada de terra, esse meu tio, um saudoso tio Celso, nos deixava sentar no colo dele e ir dirigindo. Era um prêmio muito grande. E também tinha isso. Você tinha que fazer por merecer, senão você não ia pescar. Se você fosse bem na escola, obedecesse, aquelas coisas da educação antiga que não perdi nada com isso, acho que ganhei bastante. E agora voltando um pouco para sua parte da faculdade, né? Foi lá que o senhor conheceu a mulher da sua vida, né? E isso realmente é o que mais marcou para mim, né, na minha vida universitária, foi que na metade do 2º ano, um pouco antes do meu aniversário, que eu sou de 11 de maio, acabei de completar 63 anos, algumas semanas antes, nós estávamos já no 2º ano da universidade e intensificamos assim o nosso relacionamento, porque eu fazia monitoria na área de citologia e fisiologia geral. E a minha esposa na época tinha alguma dificuldade para entendimento de algumas coisas, enxergar células, essas coisas e tal. E nisso eu estava sempre à noite na universidade, no laboratório de citologia e histologia. E ela, por sua vez, era secretária da diretoria da universidade, para ela poder ajudar a pagar os estudos e tudo mais. A gente estudava período integral e à noite fazia monitoria e ela trabalhava. Só que quando ela saía em torno de 10 horas, já estavam fechando o laboratório, tudo, não podia ficar mais. Aí pedi uma autorização lá porque ela precisava aprender um pouquinho mais e nós acabávamos ficando vendo as lâminas juntos até um pouco mais tarde, meia hora, mais ou menos, 40 minutos. Como é que é o nome dela? Margarete Franco Pasqualin. E nós, naquele momento que ficávamos a sós,
né, foi surgindo uma afinidade muito grande e começamos a namorar realmente no dia do meu aniversário, foi dia 11 de maio. Por quê? Porque um mês, pouquinho antes, um mês e meio, nós tínhamos perdido a minha bisavó, que faleceu com 101 anos. Então a gente estava num ambiente muito, assim, triste, eu principalmente, porque é por causa disso que eu tenho esse tamanhozinho, viu, Rodrigo? Porque eu jantava 5 horas com ela, uma sopa, e depois jantava 7 novamente. E aí eu tinha uma ligação muito próxima com ela, muito afetuosa. Eu era um dos poucos bisnetos, ou talvez o único que a visitava, todos os dias. E isso me deixou assim muito chateado na época, então eu não quis que fizesse bolo, não fizesse nada. E para minha surpresa, né, quando eu cheguei para buscá-la, pelo menos a gente ia sair, dar uma volta e tal, esparecer um pouquinho. A gente não tinha dinheiro, muito menos ela, mas ela me surpreendeu com um bolo Puma e uma vela normal, dessas que a gente usa quando falta energia em casa. E nisso, desculpa, né? Eu fiquei até um pouco emocionado. São coisas assim que marcam uma trajetória, né? Principalmente o senhor, quando começou esse relacionamento com a dona Margarete. O que ela representa para o senhor nessa caminhada toda, nessa estrada? Hoje o senhor olhando para trás, o que ela representa na sua vida? Tudo. Deixa eu tentar me acalmar um pouquinho para ver se eu consigo me expressar melhor, porque ela, já falei isso para ela algumas vezes, é a mulher da minha vida, sempre foi, desde o primeiro momento, né? E com ela, se nós estamos hoje, temos uma posição social, temos o nosso laboratório, se nós temos hoje 3 filhos, que só nos enchem de orgulho, são 3 pessoas maravilhosas que Deus nos deu o privilégio de nascer em nossa casa. Ela realmente, como eu costumo dizer, diz que todo grande homem tem sempre atrás dele uma grande mulher, né? Eu costumo dizer que ela não estava nem atrás nem ao lado, ela estava na minha frente, principalmente para me levantar, me puxar, me erguer e me mostrar o caminho. Desculpe. E agora, ela também veio para o senhor para Jacareí nos anos 70 ou não? Como é que foi essa... Isso. Eu cheguei em Jacareí em setembro de 78. Para trabalhar? Para trabalhar. Aqui no Laboratório São José. Eu já havia trabalhado com a equipe do Laboratório São José em São José dos Campos, recém-formado. Falando em recém-formado, esse ano, tanto eu como a doutora Margarete, nós fazemos 40 anos de formado no final do ano. E realmente eu cheguei aqui em setembro de 78, já namorávamos há mais de 5 anos. Não estavam casados ainda? Não. E viemos para cá, eu vim para cá com a promessa que surgisse alguma vaga para a Margarete, nós iríamos então, eles aproveitariam, né, essa vaga para trazê-la. Aí o que aconteceu? Quando chegou em começo de dezembro, surgiu uma vaga para São José dos Campos. Então ela veio para São José dos Campos e no Réveillon nós marcamos a nossa data de casamento. Nós já estávamos noivos para 24 de março de 79. Eu já não aguentava ficar sozinho, né? E Jacareí naquela época era uma cidade, né? Hoje ainda continua, mas naquela era muito mais hospitaleira, era menor, era uma cidade com menos violência, com maiores perspectivas de vida. E o senhor nunca tinha vindo a Jacareí antes disso? Vim. Recordei isso no último sábado. Não sei se vocês conhecem aqui o outro laboratório, o Centro de Análise,
Hoje está sob a responsabilidade do Dr. João Lino. E o Dr. João Lino trabalhava comigo em São José dos Campos naquela época, antes de eu vir para Jacareí. E eles moravam, né, o João com a sua irmã, a Ana Lino, todos conhecem, com os pais moravam aqui na Sargento Acrísio Santana. Hoje existe um complexo de lojas ali. E pela primeira vez que eu vim aqui, eu fui recepcionado na casa do João Lino pela sua mãe, pelo seu pai, e dormi aí num sábado para domingo. Eu vim conhecer Jacareí, se eu não me engano, em 76, final de 1976. O que pareceu para o senhor, assim, de primeira impressão, Jacareí? O senhor vindo de Ribeirão Preto, que é uma cidade, eu acho que é uma cidade maior que Jacareí, né? É bem maior. Bem maior. Como é que o senhor se adaptou logo a Jacareí? Eu acho que foi quase que imediatamente. Porque, veja bem, aquela vez eu tive o primeiro contato, tive uma recepção maravilhosa com a família Lino e virei amigo de todos da família desde aquela época. E nós... então eu não tive assim muito tempo de formar uma impressão muito positiva ou negativa, ou mais ou menos, porque foi muito rápido. Chegamos aqui depois do trabalho, sábado à tarde, demos uma volta, à noite fomos tomar uma cerveja, bater um papo, dormir no domingo de manhã, tinha que estar dando plantão de novo, 7 horas da manhã. Então não tive muito tempo de conhecer Jacareí nessa primeira vez que eu vim. Aí depois, quando eu vim sozinho, em 78, também quem abriu as portas para que eu pudesse me sentir à vontade, sentir em casa, foi um grande amigo, até hoje, o Dr. Alair Maciel de Carvalho, que é um médico, morava sozinho também, ofereceu a residência dele para que eu pudesse me instalar, economizar também, porque a gente quando começa lá embaixo mesmo, né? E é natural que isso aconteça. E vim para cá, aí sim eu comecei a travar conhecimento com a sociedade local, com os médicos, com todos de uma forma geral, né? E desde aquela época me relacionei muito com quase todos os segmentos. Sempre fui muito bem recebido em todos os lugares onde eu ia e até hoje. Até hoje eu tenho assim por Jacareí um carinho muito grande e hoje me sinto muito orgulhoso mesmo de ser um jacareense. Oficialmente, né? Oficialmente. Né? Foi uma das maiores emoções também para mim ser declarado um cidadão jacareense. Porque o evento foi no ano que o senhor comemorou 30 anos do Jacareí, né? 2008. Né? Isso. Foi muito gratificante você sentir que a cidade reconhece o teu trabalho, que sempre foi capitaneado por nós dois. Eu gostaria de deixar isso claro, que o laboratório só se concretizou mesmo com a vinda da doutora Margarete para me auxiliar, porque sem ela aqui não teria condições. E hoje fui abençoado novamente, porque eu tenho a minha filha que se formou também em biomedicina, a doutora Vivian, que hoje, no lugar da mãe que não pode mais ocupar o trabalho dentro da área de laboratório, vem somar aqui conosco e nos ajudar para que a gente possa continuar essa nossa trajetória na área de saúde. Né? O senhor, quando chegou em Jacareí, aí passam-se os anos, o senhor frequenta a sociedade, entrou no Rotary de Jacareí, a maçonaria também, hoje o senhor tem o grau mais alto, né, da maçonaria. Eu queria que o senhor falasse sobre os amigos que o senhor fez na cidade, a importância desses amigos para o senhor e a família que o senhor formou aqui em Jacareí também. A mulher, por si só, já tem um sexto sentido, né, diferente do homem. Ela que sempre contornou todas as situações, ela que sempre foi a motivadora de tudo, ela que sempre estava à frente dos estudos.